Muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live Cleverson Vale, live extra hoje com o Dr. Luiz Saião. Estaremos falando a respeito sobre as línguas originais, grego e hebraico, a importância delas para o estudante de teologia, para o pastor, para o cristão de modo geral. Qual a importância das línguas originais para o estudo sério da palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu converso então com o professor Luiz Alberto Teixeira Saião. Então, convide os amigos. Aqui embaixo tem um botão em forma de avião e você pode convidar seus amigos para fazer parte desta live, onde poderá interagir no sentido de perguntar também, tirar dúvidas com o nosso anfitrião. Estamos aguardando. O pastor já chegou. Vamos convidá-lo então. Boa tarde, professor, pastor Luiz Saião. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ouvi-lo. E Prazer é meu, muito bom. obrigado, pastor Luiz Saião, por aceitar nosso convite para estar conosco nessa tarde, para conversarmos sobre um assunto muito importante para os estudantes da Palavra de Deus. Não só os estudantes de seminaristas, mas todos, né, que lidam com as Escrituras, pastores, missionários, todos que têm interesse, professores de escola bíblica, para esclarecer nessa tarde a respeito da importância das línguas originais para o estudante da Bíblia. E eu agradeço desde já o senhor aceitar, disponibilizar o seu tempo conosco nessa tarde, pastor Saião. Grande prazer, muito obrigado, Cleverson, Deus abençoe muito aí, pastor Cleverson, e é uma alegria estar com os nossos queridos aí, né, em Sim. sintonia, nesse momento para falar sobre isso. Boa tarde e uma satisfação estar em contato com todo mundo aí. A turma já está entrando e está chegando. O pessoal está chegando. O pessoal está chegando. Agradecemos a todos que já estão conosco, aqueles que terão acesso à live, que ela será gravada também. E eu quero, como ela será gravada, pastor Sayão, eu quero apresentar os nossos convidados, apesar que o pastor é muito conhecido no meio evangélico, mas às vezes tem alguns que escapam e não, nunca ouvi falar, então eu vou apresentar. É Luiz Alberto Teixeira Saião, teólogo, bacharel em linguística e hebraico e mestre em hebraico pela Universidade de São Paulo, professor da área bíblica e de hebraico no Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, e da Faculdade Teológica Não. Batista de São Paulo. É o atual pastor da Igreja Batista Nações Unidas, também na capital, São Paulo, e é editor e autor de livros e artigos teológicos. E está envolvido em projetos de tradução bíblica, como o Novo Testamento Trilingüe, o Novo Testamento Esperança, o Antigo Testamento Poliglota, e é coordenador do projeto de tradução de Bíblias, LVI, Almeida, século XXI. Saião, o professor Saião realiza viagens com frequência para Israel, onde faz a gravação de aulas sobre a história e a geografia bíblica. Prazer novamente apresentá-lo. E eu gostaria, professor Sayão, de perguntar logo de início, por que estudar as línguas originais da Bíblia? Bom, pastor Cleverson, grande prazer, né? Apenas só alinhando aí, eu já não sou professor do Servo de Cristo aí há pelo menos uns 8, 9 anos, já faz tempo, né? Acho Deixou. que Uhum. é só essa informação, porque às vezes o pessoal vai lá me procurar, né? Então, A é porque Teológica de isso São tem, eu sei Paulo, que... Teológica de São Paulo continua. Sim, Ok. sim, eu fui diretor do seminário, na verdade,
Seminário do Sul, né, durante 4 anos, né, desde 2013 a 2017, e o Servo de Cristo era antes disso, né, então Ok. aí, mas Muito bem. eu tenho dado aulas na faculdade também pioneira lá no Sul, né, eu tenho relação com a Faculdade Teológica de São Paulo e algumas outras instituições, mas vamos lá. As línguas originais são importantes porque são as línguas ah, que nós temos, nas quais foram escritas o texto bíblico, né? Então, nós temos 1.189 capítulos na Bíblia, né? Sendo o Novo Testamento com 260 capítulos, escrito em grego koiné. E o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, escrita quase totalmente em hebraico, sendo que nós temos alguns textos aí no livro de Esdras, no livro de Daniel, tá? E que estão em aramaico, né? Que é uma língua semelhante ao hebraico. Então, como nós temos a nossa confiança e convicção, né, do princípio da sola escritura, que a Bíblia é a referência de Deus para a nossa vida, e essas palavras divinas foram escritas nesses textos, nessas línguas, então se imagina que necessariamente é importante conhecer as línguas originais para entender o texto a partir da sua perspectiva primeira, original, né? Porque a boa hermenêutica ela está interessada em saber o que de fato o autor quis dizer quando escreveu, e isso passa pelo entendimento das línguas originais. Uhum. Então, a importância é porque a Bíblia foi escrita naquela. O hebraico é apenas o Velho Testamento. E quais textos, professor Saião, foram escritos em aramaico, do Velho? Nós, te, nós temos um texto, o texto de Esdras, né, começando o capítulo 4, verso 8, né, até quase o final do 6, e o texto de Daniel, capítulo 2, verso 4 em diante, até o final do capítulo 7. Né? E tem, de vez em quando, o que a gente chama de aramaísmos em alguns textos, né? E, por exemplo, tem um versículo de Jeremias que está em aramaico, né? Tem expressões que aparecem aqui, mas assim, realmente é um número limitado, né? Nós não temos aí talvez uns 10 capítulos em aramaico, né? Todo o restante, né, é hebraico. E atenção, apesar do Novo Testamento estar em grego e termos alguma coisa em aramaico, a mentalidade, a perspectiva por trás de todos os textos é hebraica, porque a Bíblia é um livro no contexto da história do povo de Israel. Uhum. É porque depois o Velho Testamento também foi traduzido para o grego, a chamada Septuaginta. Quando que aconteceu isso, professor? Então, a Septuaginta ela é o resultado da presença judaica na cidade de Alexandria, um grande centro helenista do mundo antigo. E no final do terceiro século antes de Cristo, os judeus tiveram essa grande discussão, né? Como é que funciona, né? Essa questão da relação da cultura grega. Né? Se os gregos, sendo pagãos, chegam à verdade, algum tipo de verdade, como é que a gente entende isso? Então, você tem Filo de Alexandria discutindo, e a comunidade, assim, ficou muito, vamos dizer, atingida por esse encontro das duas culturas e tomou a decisão, pela primeira vez, de traduzir as escrituras sagradas para a língua franca, né, desse ambiente pós-Alexandre Grande, e assim nós temos a tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, que vai ser importante porque muito do que nós temos na Septuaginta tem a ver com o pano de fundo do cristianismo primitivo, né? Inclusive, às vezes, o Novo Testamento cita o texto olhando para a Septuaginta, como acontece, por exemplo, no caso do livro de Hebreus. Então, isso é bem interessante, né? A gente ter essa perspectiva mais adequadamente. Agora, o Novo Testamento, quando foi escrito já durante o ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo um pouquinho depois, foi escrito em grego porque a cultura grega predominava na época, por isso que não foi escrito em hebraico.
Então, o que acontece com a fé cristã primitiva? Né? Ela se percebe, né, com o cumprimento da chegada do Messias, do Rei Jesus, que veio trazer a realidade do Deus único, do Deus que faz aliança e do Deus que trouxe a salvação em Cristo, e que isso iria cumprir, né, a proposta de Deus para Israel, que seria ser luz para as nações, de Hair et Hagoyim. Consequentemente, é necessário trazer essa palavra divina para as nações. Nesse momento, o grego é a língua franca, particularmente na parte oriental do Império Romano, né? Toda a região que envolve a Grécia, a Anatólia, toda a região do Levante, norte da África, né? A gente tem do lado ocidental a predominância latina e do lado oriental a predominância grega. E todo mundo fala grego. O grego é o inglês da época, né? A língua franca do comércio. Então, Paulo, que teve educação grega, que teve educação profunda judaica como bom assim, fariseu, né, de linhagem de estudo bíblico muito aprofundado, e ao mesmo tempo é cidadão romano, ele vai escrever as suas cartas, né, em grego, porque os discípulos que começam a receber o evangelho no mundo gentílico não falam hebraico, não entendem da tradição judaica, e vão receber essa mensagem em grego, né? E assim também acontece com os evangelistas, né? Aí você tem Mateus, ou talvez João, com, diria assim, um sabor um pouco mais hebraico, judaico, né? Mas a língua é grega e as cartas, outras também, o Apocalipse, tudo escrito em grego para trazer a mensagem de Deus a toda a região em torno do Mediterrâneo, trazendo as boas novas de salvação e perdão para todos os povos. Uhum. Professor, hoje no Brasil nós temos diferentes versões das escrituras, para todos os gostos. Ainda é necessário, é, são necessários estudar o grego e hebraico com tantas versões à disposição, ou ainda há alguma desconfiança que a tradução não é tão confiável assim? Qual a importância hoje no Brasil do estudante de teologia ainda estudar as línguas originais com todo esse leque de versões que temos de traduções no nosso país? As duas coisas precisam ser observadas aqui. Em primeiro lugar, quando você fala de uma outra língua, você não está falando só de um jeito diferente de dizer as mesmas coisas. Não são uma troca de palavras apenas. Uma língua traz consigo uma cultura, um jeito de ser, um jeito de pensar, né? Ela tem uma visão de mundo, tem conceitos muito diferentes. Então, consequentemente, quando você tem uma compreensão da língua hebraica, por exemplo, frequentemente eu tenho perguntas de gente que diz o seguinte: oh, eu estou lendo aqui um texto nos Salmos, mas não entendi. Eu consultei uma versão, o texto foi traduzido no presente. Aí a outra diz que está no passado e a outra está no futuro. Afinal, como é que está no hebraico? Qual é a novidade? Em hebraico, não importa tanto se o tempo é presente, passado ou futuro. Isso não é a coisa mais importante no verbo. O verbo é decidido a partir do seu actionsarte, do seu aspecto verbal. Se a ação é acabada ou inacabada, né? Então você tem um outro mundo, né? Uma outra realidade, uma outra cosmovisão. Então, quando você estuda, você, assim, qual é o problema de ler a Bíblia? Nós não conseguimos trazer conosco o mundo no qual o texto foi produzido. Quando você se aprofunda do ponto de vista histórico, literário, linguístico, você tem condição de entender mais adequadamente esse mundo, essa realidade, e compreender uma série de coisas. Não é só decorar um monte de palavras, você tem acesso a um novo, um jeito diferente de ser e de pensar. As versões, qual que é a questão das versões? O problema das versões não é o original. O problema é para quem eu estou traduzindo. Para a gente entender isso com facilidade, eu tenho uma história na Bíblia. Né? Eu tenho uma história de Noé, do dilúvio.
Se eu vou contar essa história para crianças de 6 anos de idade, como é que eu vou falar? Ah, então, a arca estava lá e os bichinhos estavam, né, e o Noé estava lá esperando. Eu conto de um jeito, porque eu tenho as pessoas me ouvindo nessa condição. Agora, se eu estou numa aula de pós-graduação na faculdade de teologia, aí eu vou chegar, Venoach Matzahem Beinei Yehová, e Noé encontrou o favor da parte de Deus, e porque qual é a estrutura literária, o que isso tem a ver, porque qual é, o que que diz o épico de Gilgamesh, o que está escrito lá no épico de Atrahasis, qual é a relação da literatura mesopotâmica, é totalmente diferente. Então, se eu pego uma nova tradução na linguagem de hoje, ela foi uma tradução feita para quem tem 4 anos de escolaridade. Se eu pego uma tradução, por exemplo, uma NVI e traduções semelhantes, ela pressupõe pelo menos 8 anos de escola. Se eu pego uma tradução voltada para a Academia Brasileira de Letras, aí a história é diferente, né? Se eu falar ludopédio, pouca gente entende, né? Futebol, todo mundo vai entender, é a mesma coisa. Para quem que eu falei? Então, nesse sentido, as traduções elas têm essa questão de para quem que eu estou mandando, para quem que eu estou escrevendo. A segunda questão também é a proposta da tradução. Há algumas traduções que têm muito o que a gente chama de equivalência formal. Ela tenta manter mais razoavelmente, nenhuma delas consegue, mas mais razoavelmente a forma que aparece no texto, mantendo assim um pouco desse perfil literário original. Mas às vezes fazer isso faz com que ninguém entenda, né? Por exemplo, quando tem um problema com Abraão, né, e Sara lá no Egito, e capítulo 20 de Gênesis, diz lá no questão, na verdade, com Abimeleque, né? Chega lá e diz que isso sirva como um véu entre os teus olhos. O que é isso, né? Que isso sirva para reparar a tua honra. Mudou totalmente. Então, eu preciso de uma explicação disso. Então, as traduções mais literalistas, elas não se preocupam com o entendimento claro disso, porque seguem mais a forma. As traduções mais dinâmicas tentam traduzir essa forma de modo que o leitor de hoje entenda. Então, as traduções têm vantagens e desvantagens. O que é bom? Eu aconselho ter 3 traduções. Você deve pegar uma tradução mais literal, tipo versão corrigida antiga, pegar uma tradução mais fluida e aberta, assim como linguagem de hoje, mensagem, e uma tradução intermediária, como, por exemplo, a NVI, né? Então, se você tem aí uma Almeida 21, a NVI, uma versão, tipo, uma mensagem, então você pode chegar a conclusões mais adequadas vendo os aspectos diferentes. Os italianos diziam antigamente, né, tradutore e traditore, né? O tradutor é traidor, porque é muito difícil a gente trazer todos os aspectos. Quem pode imaginar, por isso, a palavra shalom, que a gente entende que é paz, né? Significa segurança e significa prosperidade, e que o verbo pagar em hebraico vem da mesma raiz de shalom, que tem a ver com algo completo. Essas conexões não existem em português. Então, é um grande esforço de traduzir a ideia adequadamente para a realidade da pessoa do nosso tempo, né? Um grande desafio. Então, vale a pena, sim, conhecer e estudar, e vale a pena observar, né? A gente tem que tomar as decisões pela nossa avaliação, né? Pelo nosso entendimento e o nosso estudo. Todo mundo é convocado a ser responsável na sua vida pessoal e acadêmica. O professor, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia Viva é uma paráfrase. O senhor aconselha a pessoa ter esse tipo de Bíblia, de paráfrase, porque não é uma tradução. A pessoa ela faz uma paráfrase. Por exemplo, a Viva parece que foi o pai que escreveu para a filha entender essa história que Sim. chegou até ali. O senhor aconselha esse tipo de Bíblia, a pessoa ter esse tipo de ferramenta? Então, depende do que nós estamos falando, né? A primeira proposta da Bíblia Viva, que foi a Living Bible, né, ela foi feita, de fato, sem supervisão mais técnica e acadêmica. Só que depois eles fizeram esse trabalho de supervisão. Né? Por que o pai fez isso? Ele começou a ler a Bíblia para os filhos e descobriu, óbvio, que nenhum filho estava entendendo nada. Né? Ele estava lendo a Bíblia de 1611, né?
E aí, então, ele falou, não, peraí, os filhos têm que entender o que está dizendo. Todo mundo, quando lê a Bíblia e depois explica, está fazendo a sua própria paráfrase. Ele resolveu escrever. E aí, de fato, isso há um risco, né, de você não entender direito, traduzir de modo equivocado. Então, eles fizeram, né, originalmente em inglês, chama Living Bible, sofreu um trabalho exegético aprofundado que deu origem na New Living Translation, né, a nova Bíblia Viva, né, que depois também teve, e que foi, na verdade, a inspiração que deu origem à NLT, New Living Translation, que é a mãe da nova versão transformadora em português, né? Então, coisa caminhou por aí. Uma paráfrase com a qual, inclusive, eu trabalhei, a mensagem, tem que entender o seguinte, ela não é uma Bíblia para se estudar exegeticamente, não é uma Bíblia assim de púlpito, mas ela é, eu diria, uma ferramenta evangelística interessante. Porque qual que é o raciocínio, por exemplo, de uma paráfrase assim? Quando eu falo do texto bíblico e apresento o que tem lá, não tem como eu trazer o mundo de lá. Por exemplo, José não é carpinteiro. Carpinteiro é uma maneira europeia de descrever o trabalho de José. O grego fala que José é um tecton. Tecton, de onde veio arquitetura em português. O que ele é? Um construtor. A terra de Israel nem tem tanta árvore, tanta madeira assim. O trabalho principal de uma pessoa como José é trabalhar com pedra e um pouco de madeira. Mas como isso chega na Europa, naqueles lugares do norte da Europa, onde todo mundo tem cabana de madeira, onde tem um monte de pinheiro, o pessoal colocou lá carpinteiro e virou carpinteiro. E chegou no Mas Brasil como carpinteiro. é uma tradução inexata. Né? Por quê? Porque você não tem o mundo antigo à sua disposição. Então, por exemplo, a mensagem, quando vai descrever Jesus e João Batista, Jesus está lá, João Batista chega e diz aqui, né? Este é aquele que eu não sou digno de desatar nem a correia das suas sandálias, né? Aí imagina você indo com seu amigo lá na faculdade e vai apresentar para alguém e fala, quem é esse aqui? Ah, isso eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Por que você trabalha com sapato? Por que sandália? Que sandália, né? Isso ninguém entende. Por que o texto fala de sandália? Porque no mundo do Israel antigo, do Novo Testamento, quando você entra na casa de alguém, você está usando sandália. A primeira coisa que você faz é tirar a sandália para a pessoa poder lavar os seus pés. Então, a maneira de ser educado, de receber alguém como uma pessoa importante, é desatar a correia da sua sandália para trazer o serviço de lavar os pés que estão empoeirados pelas estradas da Israel antiga. O que a mensagem fez? João Batista chega diante de Jesus e diz: esse é aquele que é o protagonista diante de quem eu não passo de um mero figurante. Quer dizer, ela pegou a ideia e traduziu para uma outra figura que a sociedade de hoje compreende, né? Então, assim, é claro que o texto não está escrito protagonista, não é um trabalho exegético assim nesse sentido, mas para o indivíduo que não fala evangeliquez, que não conhece nada da Bíblia, que não tem pano de fundo, nunca pensou sobre o Império Romano, não sabe nem o que é judeu direito. Se ele ouvir isso, ele entende o foco da questão apresentada do mundo dele. Então, aí é o que eu falo: tem coisas que têm pertinência para algumas finalidades, mas não tem pertinência para outras. Né? Como diz o grande filósofo, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, Uhum. a gente pode entender isso mais nitidamente. Quando o senhor falou da mensagem, a Bíblia de Eugene Peterson, né? Isso, Ok. exatamente. Ele também é uma paráfrase. A É uma semelhança da Bíblia. paráfrase, Uhum. sim, mas é explícita e intencionalmente uma paráfrase. Uhum. É um outro projeto. Né? Eu não Uhum. vou usar uma Bíblia assim para Para fazer a estudo. minha exegese, Sim. né? Para fazer um estudo detalhado, para explicar. Então, eu preciso. Na verdade, o ideal era ler no grego e no hebraico, né? Mas eu vou usar Uhum. uma tradução que reflita esse original mais de perto para entender o cenário como um todo. Pensando numa tradução mais próxima aos originais, qual o senhor indica? Qual a melhor versão em português que falou, essa vale a pena estudar por esta versão?
Bom, eu sou suspeito, né? Porque eu trabalhei em versões que eu coordenei. Então, assim, eu indico, né? Como primeira alternativa a NVI, a nova versão internacional. Foi um trabalho sério, feito com Uhum. 19 estudiosos. Havia europeus, americanos, brasileiros. Um projeto de muitos anos que usou bastante do que foi feito na NVI, na NVI americana, inglesa, mas também usou muitas outras coisas. Foi um trabalho de pesquisa detalhado, acentuado, e também uma outra versão um pouco mais tradicional de forma, que é a versão Almeida 21, que a gente também trabalhou e que recomenda também, né? São as versões que eu posso dizer, assim, em função de ter me envolvido muito diretamente, né? Então, eu uso, por exemplo, na minha igreja, eu uso a NVI, né? Uhum. E a NVI de estudo é uma das melhores bíblias disponíveis em português. NVI de estudo, né? Sim, é publicado pela editora Vida. Há muita diferença entre a NVI e a Almeida século XXI? O senhor poderia citar alguma? Qual a mais assim relevante, uma diferença de uma para outra? Bom, a NVI, ela utiliza uma linguagem mais contemporânea. Então, na NVI você vai ver, por exemplo, a expressão você, vocês, usado normalmente. A Almeida 21 não tem isso. Ela tem uma linguagem mais tradicional. Ela está dentro da tradição Norma Almeida culta. clássica. Uhum. Então, a NVI também, ela tem, assim, existem alguns textos na Bíblia que a gente tem, é, vamos dizer, opções legítimas de entendimento, né? Que o texto diz, por exemplo, chega lá no Salmo 23, né? O que diz o texto? Eu habitarei na casa do Senhor, ou vou morar na casa do Senhor por muito tempo, ou para sempre, ou ele diz, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ali você tem uma discussão se o verbo é yashav ou yashuv. Tem uma discussão do hebraico, tem toda uma. Então é possível, existe uma defesa, e no fundo não vai alterar o sentido principal, existe uma defesa de que eu vou ficar, habitar na casa do Senhor, eu vou voltar lá, eu vou cultuar sempre, né? Eu nunca vou deixar de fazer isso. Então, você vai encontrar, nesse caso, umas diferenças, porque tudo que foi feito na NVI, de certa forma, até no Almeida Vídeo, foi feito por uma comissão, e a comissão vota, escolhe e decide, né? Uhum. Então, em alguns aspectos exegéticos, há uma certa diferença, até porque a Almeida 21, ela é filha da Melhores Textos, que foi o seu trabalho de base, né? Então, o que foi feito no Almeida 21 foi uma revisão exegética profunda, um realinhamento sintático para que as frases não ficassem muito difíceis de leitura, né? Porque às vezes você pega uma frase enorme que não tem onde ponto final, a estrutura invertida da frase que dificulta. Então, assim, é diferente. Eu diria que, de modo geral, o Almeida 21 é como se fosse uma NVI tradicional, porque a gente Uhum. entende que há certos ambientes que não vão conseguir interagir com a realidade do texto usando você e vocês, isso não tem pertinência. A Almeida 21 usa tu, vós, tem uma linguagem um pouco, que a gente pode dizer assim, um pouco mais respeitosa num contexto formal. Uhum. Não sei se o senhor fez parte da NAA, ou na tradução, não, né? Da Nova Não, Almeida Atualizada. Mas teve contato não, com ela já. sim, tive O que o senhor contato com acha dessa ela e versão da não fiz NAA? parte. Olha, é uma boa versão, ela é feita com responsabilidade, né, com atenção, com um grupo de pessoas que entendem do assunto, né? Mas eu diria o seguinte: hoje a gente tem o que a gente chama de Bíblias intermediárias, né? De uma versão muito tradicional, literal, e assim uma versão mais contemporânea. Então, assim, a NVI é pioneira nisso, né? O que vem Uhum. depois é a NAA, Nova Almeida, né? Porque ela percebeu que a Almeida segunda edição começou a atualizada segunda edição ficou mais difícil de ser entendida pela nova geração, e depois com a NVT, né, que veio, as duas são semelhantes ao trabalho da NVI. De modo geral, A NVT é um e a trabalho, NAA. É isso? sim, As sim, duas? Uhum. porque elas tendem a uma linguagem mais contemporânea, à semelhança do trabalho que a NVI já tinha feito. O senhor também fez parte da NVT, não?
Não, é exatamente por isso, porque assim, como são projetos muito semelhantes, né, que têm um perfil muito próximo, eu não, Uhum. por exemplo, a mensagem não tem nada a ver com a NVI, é outra coisa. Almeida Certo. 21 também é diferente, mas Nova Almeida, a atualizada e NVT é muito semelhante, então, assim, eu diria assim que o meu trabalho nesse perfil já estava feito, não faz sentido eu Uhum. reeditá-lo, né? Mas aí foram empreendimentos de outras organizações e tem o seu valor, né? Tem a sua importância. Quanto mais a gente tiver bíblias e versões para abençoar, né, os ministérios, isso é bom e importante. Eu não perguntei no início, professor Sayão, quem é que falava o aramaico? Qual povo? O aramaico é uma língua que se desenvolve na região da Mesopotâmia, né? Os judeus, quando vão para o cativeiro da Babilônia, né, e eles vão lá em três levas, né, eles vão ser enviados em 605, 597, 586. O aramaico é uma língua semítica ocidental aparentada do hebraico. Afinal de contas, Abraão veio daquela região, né? E aí eles vivem na Babilônia e o aramaico se torna a língua comum, né? Eles vêm falando aramaico. E aí o aramaico se espalha, depois desse domínio babilônico, por várias áreas da região do Oriente Próximo e se torna uma língua franca, né? E aí você vai ter toda a região onde hoje é o Iraque, a Síria e a própria terra de Israel, nos tempos do Novo Testamento, falando o aramaico, né? O aramaico, inclusive, vai ser uma língua importante da Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja da Síria, do Líbano, dessa região, né? E vai permanecer, né? E ela se torna uma língua importante na tradição judaica, porque os grandes comentários do Talmud depois vão ser escritos em aramaicos, né? E aí ela tem uma importância muito grande no cristianismo primitivo oriental e também na tradição judaica. Depois o aramaico desenvolve vários dialetos, né? Diferentes. Inclusive em Jerusalém eu encontrei uma freira que veio do Iraque recentemente. Ela fala aramaico, né? Então, e assim, quem fala bem hebraico escuta entende grande parte, né? Porque não é tão assim distante. E um dia eu peguei um táxi em Jerusalém, foi muito interessante, comecei a conversar com o taxista, e eu falei, mas você, tal, qual a língua que você cresceu? Ele falou aramaico. Então, mas pegar um taxista que fala aramaico, que Uhum. doideira, que Então, coisa ela não é uma diferente. língua morta, ela continua sendo falada até hoje. Então, mais ou menos, porque você, por exemplo, está falando latim comigo, né? Só que o seu latim ficou diferente, né, do latim original, né? Português é um desdobramento do latim, né? Então, Uhum. o aramaico antigo da Bíblia não é igual o aramaico de hoje, né? Então, Uhum. você tem um desdobramento e uma variação de dialetos de aramaico de épocas diferentes. Claro, se alguém fala o aramaico de algum dialeto falado na região lá, e ele tem contato com o aramaico antigo, ele entende uma série de coisas, né? Mas ainda uma coisa estranha, né? Diferente, né? O português do século 13, 12 a gente lê, não entende direito, imagina o que lidar com o aramaico, né? Professor, uma curiosidade. Quantas pessoas faz parte da comissão de tradução de uma Bíblia? É composta de quantos tradutores? Isso depende muito do projeto, é uma Uhum. decisão, né? No caso da NVI, no total, a gente teve uma comissão de umas 19 pessoas do começo até o final do projeto, né? E às vezes também a participação da pessoa ela é limitada, né? Então, por exemplo, alguém entra ali como um grande revisor e conhecedor de português e de estilo, né? Outra pessoa entrou por ser especialista em geografia, bíblica nos detalhes, morou na região, conhece lá, outro entende mais da área teológica, um é especialista em grego, o outro é em hebraico, né? O outro, entendeu? Então, assim, e a comissão, para ser uma comissão adequada, ela é uma comissão diversificada, né? Com pessoas de tradição teológica diferente, senão a Bíblia fica enviesada para um lado só, né? A não ser que seja uma proposta denominacional. Aí sim, ó, Uhum. essa aqui é a Bíblia presbiteriana, essa aqui é a Bíblia batista, essa aqui é a Bíblia pentecostal. Agora, se for uma tradução que envolve o contexto evangélico ou de qualquer outra tradição, ela tem essa diversidade e especialistas em áreas distintas. Então, quando você vai ler um texto, né,
Aí você tem uma série de discussões, né? Então, que história é essa de grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto, sobrancelha, alegria? Que santo monte é esse? É o monte do templo. É um monte que está a 774 metros acima do mar. É um monte entendido. Como é que você lê? Então, você tem a questão geográfica, aí você vai ter a questão do texto original, aí tem os detalhes gramaticais, tem a questão de crítica textual, existe alguma questão diferente aqui, contexto histórico, escrito quando, em que situação, qual é o pano de fundo. Então, aí os estudiosos discutem para pegar a ideia mais próxima possível, e aí, às vezes, o cara é muito estudioso do original. Agora, como é que fala isso no português de hoje? Então, aí é outro Uhum. departamento. Então, você precisa achar o ponto de conexão para traduzir da melhor maneira possível. Por exemplo, são as sociedades, a sociedade bíblica, ela tem a comissão de tradução dela. Por exemplo, Sim. a Bíblia Almeida século XXI, quem que está por trás? Qual a organização? Quem está trabalhando tem as edições Vida Nova. A Vida Na Nova. verdade, as edições, Ok. a Vida Nova. Uhum. Ela trabalhou com outras editoras junto, mas foi A principalmente a Vida NVI e a Nova. Almeida século XXI, as duas, a Vida Nova? Não, não. Não? Não, a NVI ela está ligado com a chamada Bíblica, que mudou de nome porque era a antiga International Bible Society, Sociedade Ah, Bíblica ok. Internacional. Hoje eles usaram o nome Bíblica, acho que é mais fácil de todo mundo precisar traduzir para um monte de língua. E eles, então, são uma organização internacional que existe desde 1809, né? E eles, então, a NVI faz parte de uma família de traduções que existem hoje em várias línguas, né? Eles fizeram a Bíblia do Semeur em francês, né? Fizeram a NVI em espanhola, em português, tem a NIV em inglês, em língua inglesa. Então, eles fizeram vários projetos assim. Em outras línguas também você tem coisas semelhantes de organizações diferentes, né? Alemão, por exemplo, tem muitas traduções diferentes e várias delas contemporâneas, né? Uhum. Então você tem hoje o que a gente chama de três grupos assim grandes, né? Você tem a chamada Sociedades Bíblicas Unidas, United Bible Societies, né? Que tem a American Bible Society, tem a Deutsche Bibelgesellschaft, a Sociedade Bíblica Alemã, e várias no mundo que trabalham traduções e das quais tem ligação com a nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Você tem o Uhum. pessoal da International Bible Society, que tem vários interligados, e tem o pessoal de perfil mais conservador, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana, que tem a versão corrigida fiel. Então, você tem basicamente os três principais grupos em termos de tradução bíblica no mundo hoje. Fora outras organizações que têm outro foco. A Sociedade Bíblica Trinitariana é mais ligada aos batistas regulares, bíblicos, né? É, Exatamente. É uhum. que Um japonês. valorizam e divulgam muito a corrigida fiel. Uhum. E há um debate, né? E até chega a radicalização, dizendo, não, a melhor Bíblia é a trinitariana, todas as outras. Uma vez eu estava lendo um debate, o pessoal malhando a NVI, malhando a Bíblia na linguagem de hoje. Isso aí tudo, por que acontece no entendimento do senhor? Como que ele julga que uma Bíblia é a correta e a outra não? Por que acontece isso, professor? Tem duas questões aí que são importantes nessa discussão. Uma é a seguinte: quando as primeiras versões foram feitas, né, traduzidas, elas usaram uma base de Novo Testamento. Qual base? A base que foi organizada a partir do trabalho de Erasmo de Roterdã, né, que deu origem ao Novo Testamento grego. E então as Bíblias da Europa, né, o Almeida, Reina Valera do espanhol, a Bíblia também da Louis II em francês, Giovanni Diodat, King James, Lutero, tudo com essa base. O problema é que a pesquisa continuou, foram descobertos mais textos, mais manuscritos, especialmente os pergaminhos mais antigos do Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, trabalho de comparação com os papiros, e então se sugeriu uma mudança um pouco em relação à tradição de manuscritos bizantinos que a gente tinha. E esse trabalho, que ganhou nome com Westcott and Hort, e hoje os seus principais editores são Kurt Aland e Eberhard Nestle, deu origem ao chamado recensão do texto crítico, né? E aí esse pessoal mais assim tradicionalista diz não, esse trabalho a gente não aceita.
né? Só que, assim, 90% as principais diferenças entre os dois textos é Cristo Jesus e Jesus Cristo. É só uma inversão. Tem pouca coisa de diferença fundamental. E não é que o texto foi mudado, existem regras para a gente pensar por que, que ele está desse jeito. Então, são coisas menores que não alteram, mas eles entendem de maneira diferente. Eu acho que a força da tradição, as pessoas foram acostumadas com aquelas versões antigas e fazer mudanças um pouco diferentes, assim, de alguma maneira mexeu com a maneira deles entenderem a situação. A outra coisa também que chama atenção é que sempre surgiram tentativas de publicar versões diferentes, mas elas nunca caminharam bem. Uma das primeiras que caminhou com força foi a NIV. A NIV realmente entrou e conseguiu ter um destaque especial, até porque a nova geração não entendia mesmo uma Bíblia antiga como a King James, né, de 1611. E acho que essa situação fez com que as pessoas acabassem tendo uma relação mais difícil com a NIV, que ela teve um sucesso muito grande. Então, acabou sendo, eu acho que excessivamente criticado, porque toda crítica é boa, né? Que a gente pode olhar, rever alguma coisa, mas assim, as acusações, elas não se fundamentam, né? Eu me lembro que um dia eu conversei com uma pessoa, ele falou, porque eu sei que quem fez a NVI foi um grupo de satanistas ligados à nova era e defensores do movimento LGBT. Eu falei, mas quem fez o trabalho foi o Dr. Shed, fui eu, e o diretor da Palavra da Vida, o Carlos Oswaldo, entre outros estudiosos. É Uhum. mesmo? Mas eu não sabia disso. Como assim? Então por que me falaram isso? Eu falei, eu também não sei, né? Tradição. Então aí a pessoa começou a repensar, dizendo, não, o que eu ouvi não é bem o que eu estou percebendo agora, né? Então, É muito boato, infelizmente, né? nem todo. Muito boato. É. Então, e tem que tomar um certo cuidado. Eu me lembro que uns anos atrás um jornal fez uma publicação de um lado falando coisas muito negativas sobre a NVI. E logo abaixo tinha a minha foto falando de um trabalho que eu tinha feito e elogiando, sem, sem perceber que um tinha ligação direta com o outro. Então é curioso, é curioso. Sim. Professor, nós falamos lá no início sobre Septuaginta e a Vulgata. Qual o papel da Vulgata nas traduções hoje da Bíblia? Então, a Vulgata é uma outra questão. Por quê? Porque o que acontece? O cristianismo primitivo, a partir do Novo Testamento grego, ele cresceu e se desenvolveu em língua grega, né? No final do segundo século, para o começo do terceiro século, você vai ver crescimento do cristianismo latino. Aí quem vai desempenhar um papel muito importante é o famoso Tertuliano de Cartago, né? Tertuliano vai criar uma série de termos a partir do grego em latim, né? Porque essas palavras não existem nessas línguas que vão recebendo o evangelho, né? Como é que a gente vai dizer essa palavra aqui? Então, ele é o grande pai assim da linguística cristã latina. E aí chega uma hora em que é necessário ter esse texto, né? As principais línguas da ocasião envolvem o antigo copta, o armênio, né? O gótico traduzido por Ufilas, e aí o nosso querido Jerônimo, né? Em Belém resolveu, já que o latim, né, a língua oficial do Império Romano, né, e isso está presente na maior parte do império, ele fez a tradução. E essa tradução é a famosa Vulgata Latina, que foi elaborada aí até o final do quarto século. Então, ela é uma boa tradução no sentido para a gente ver alguém no quarto século como é que entendeu isso, como é que colocou isso em latim. Mas, assim, ela não tem peso determinante em termos de tradução. A Vulgata ficou famosa porque a Igreja Católica, como, né, sempre se viu como Igreja Católica Romana, e de certa forma, né, trocou Jerusalém por Roma, ela sacralizou o latim, né? De modo que ela era a versão. Vamos lembrar que há 2, 3 gerações atrás a missa era rezada em latim de costa, né? Foi os movimentos dos anos 60 no catolicismo, Concílio Vaticano II em diante, é que mudou, né, esse cenário, né? Uhum. Mas a ideia era ser em latim. Então a Vulgata era assim importante. Por isso que o trabalho de Lutero e da Reforma foi importante, porque só se usava o latim. E mesmo depois, as traduções católicas não eram dos originais. Elas eram do latim para uma língua moderna. E aí
o que Lutero e que os reformadores vão fazer, falar, não, peraí, vamos ver como é que está isso do jeito que foi escrito. Então, precisamos do grego e do hebraico, e aí as traduções dos originais, elas são um grande movimento da tradição protestante evangélica para ver o que, de fato, a palavra de Deus diz, independentemente da tradição. Hoje não existe mais nenhuma literatura no original, são todos cópias. Ou existe algum fragmento no original ainda, preservado do primeiro Não, nós século? não, Temos mais nada. não temos. Não, mas assim, a quantidade de manuscritos que nós temos, os pergaminhos principais e a quantidade de papiros muito antigos, nós temos papiros já do segundo século, isso nos dá uma segurança muito forte. O Novo Testamento está muito bem preservado, é uma pureza de preservação de mais de 90% pelos estudiosos, né? Assim, Uhum. e às E vezes não a compromete o diferença é todo. Não compromete o todo, né? Esse faltando aí quase não, 10%. Uhum. então, mas não é que falta, eles calculam entre 90 e 99. Mas às vezes, Uhum. por exemplo, que diferença tem? É o nome da pessoa escrito um pouco diferente, né? Em Gênesis, por exemplo, falando do Velho Testamento, tem um cara que chama Dodanim. Em alguns manuscritos ele está escrito Rodanim. E que diferença faz se é Dodanim ou Rodamim? Não afeta você nem a mim, né? Então, tem coisas É muito verdade. pequenas e limitadas e que não interferem, né? Tem alguns casos em que você tem que estudar e ver, mas assim não interfere no contexto geral. A Bíblia, com certeza, é o livro mais bem preservado da história humana, em termos Uhum. documental, né? E Uhum. pela importância que ele tem, né? No contexto da tradição de fé. Quando vocês precisam dos originais, aonde que vocês buscam, vocês tradutores? Vamos lá. Existe um trabalho muito sério e consciente dos maiores especialistas do mundo que faz um trabalho que a gente chama de recensão, avaliação e comparação dos manuscritos e apresentação de um chamado texto base de tradução. Quando quem fez esse trabalho? O trabalho principal está na publicação que é feita pela Deutsche Bibelgesellschaft, a Sociedade Bíblica Alemã, né? Os grandes editores maiores são Kurt Aland e Eberhard Nestle para o Novo Testamento. O que esse pessoal faz? Eles pegam todos os documentos do mundo, por critérios científicos, avaliam, e eles têm, né? O Bruce Metzger publicou um comentário explicando cada uma das decisões, por que essa forma ela é preferida em relação à outra. É um trabalho muito detalhado, muito sério, de crítica textual mesmo. A mesma Uhum. coisa com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você tem aí o que a gente chama do texto massorético padrão, que foi preservado, né, desde a Idade Média. Então, nós temos aí um manuscrito muito famoso, né, que é o Códice de São Petersburgo, o Códice de Alepo e os diversos outros manuscritos massoréticos que foram reunidos, estudados e detalhados por um projeto do Rudolf Kittel, que mais tarde deu origem ao que a gente chama de Bíblia Hebraica Stuttgartensia, cujos dois editores principais eram Wilhelm Rudolf e Karl Elia. E eles tiveram um trabalho de 11 anos e esse trabalho está à disposição. Depois desse trabalho, o pessoal continuou trabalhando aí tanto na Alemanha como em Israel. Israel tem um trabalho muito impressionante chamado Hebrew Old Testament Text Project. E aí eles fazem exatamente um trabalho de comparação com as variantes. E é muito extraordinário, né, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto vieram nos confirmar como o texto hebraico foi extremamente preservado de uma maneira incrível, porque a gente tinha textos do ano 1000 e esses textos são da época do Novo Testamento, até um pouco anterior. Então, 1000 anos depois, o texto está preservado, né? Um menino de 9 anos de idade chega lá no Museu dos Manuscritos e abre o olho, vai ler e vai lá. Ramassá Asher Hazá, Rehazon Asher Hazá, Yeshayahu Hanavi, a visão que o profeta Isaías viu. O menino de hoje, 8, 9 anos, pode ler o que o cara escreveu há 2000 anos atrás, com as mesmas letras, com as palavras que ele conhece. E aí os estudiosos fazem a seguinte comparação: texto massorético hebraico, os Targums aramaicos, a Septuaginta, o Pentateuco samaritano,
manuscritos do Mar Morto e então tomam decisões textuais. Então é um trabalho muito sério, muito bem feito, e as comissões de tradução bíblica responsáveis, elas têm acesso a esse trabalho, com os comentaristas, estudiosos, especialistas no assunto, que fazem, olha, isso aqui, a questão é essa e a sugestão é essa por essa razão. Então é um trabalho muito sério. E é um trabalho, imagino, cansativo, né? É longo, não, é uma tradução de uma Sim. Bíblia toda, demora aí o quê? De 10 a 15 anos, ou até um pouco menos. Uma versão Então, ficar a pronta. NVI, o projeto total da NVI foram 10 anos. 10 O anos. trabalho de Uhum. tradução e revisão deu um pouco mais de 8 anos, e aí o desfecho, os últimos alinhamentos, fechou em 10 anos para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Uhum. E o Meida 21 já é um projeto em cima de uma base já muito definida, então foram 5 anos. Uhum. Mas é um trabalho extenso, né? E Claro, minucioso. Parabéns, professor Sayão, pela sua obrigado. dedicação, pelo seu trabalho, junto a outros membros da comissão de tradução da Bíblia, das versões do original, né, para o português. Que Deus continue usando a sua vida. E eu quero agradecer. Nossa live está terminando. E muito obrigado por essa aula que o senhor deu nessa tarde. A todos os nossos convidados, obrigado também. Eu gostaria que o senhor encerrasse com uma palavra de oração, professor Sayão. É um grande prazer. Muito obrigado, pastor Cleverson. Deus abençoe a todos. Agradeço a participação, né? E que Deus nos abençoe. E vai aqui uma palavra de incentivo para você se aprofundar, né? No conhecimento da palavra de Deus, né? Daquilo que a Bíblia nos ensina. E se tiver um pouquinho mais de coragem e fé, pode estudar línguas originais, que é bom também. É Vamos a verdade. orar, então, pedindo que Deus nos abençoe. Deus bondoso, Pai amado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez e tem feito, ó Deus, para preservar a tua verdade que atravessou os séculos e chegou para mudar a nossa vida. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, obrigado pela vida de todos que nos acompanham, também pelo pastor Cleverson. Pedimos a tua bênção, a tua sabedoria e a tua direção para a nossa vida, e especialmente a tua mão de misericórdia nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo estão enfrentando. Nós pedimos a tua bênção e a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Sayão, e a todos que aqui estão conosco. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém. Até mais.